Olá pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais um Boteco do Marketing. Eu sou o Guilherme Conte e, como sempre, temos a nossa querida co-apresentadora Luísa Barvinski. Olá, Luísa, tudo bem? Olá, tudo bem? Oi, minha gente, muito bem, muito obrigada por mais este lindo episódio do nosso Boteco de Marketing. Eu sou a Luísa, como o Guilherme muito bem disse, eu vou muito bem. E hoje é um dia muito legal. É um dia legal. É um dia legal, por quê? Porque nós temos uma convidada, né? Novamente, uma pessoa se junta ao nosso podcast e hoje ilustre presença de Daniela Stark. Ela mesma, a Dani, é a maravilhosa coordenadora do time de marketing da Juno. E se você não conhece a Juno, meu amigo, então você não me conhece. Porque é a fintech em que eu trabalho e a Dani, nossa coordenadora, também conhecida como a patroa, no caso. Xuxo. É, Xunxo. Então, Dani, muito bem-vinda ao nosso humilde boteco. A gente lavou os copos. Enfim, o copo é o da sua casa, porque estamos gravando na pandemia. Dani, bem-vinda. Oi, gente. Obrigada pelo convite. Eu estou bem feliz. Já estou aqui com o meu drink, indo embora papear. Assim, importante. Sempre a gente pergunta para os nossos convidados, ou entre nós mesmos, né? Exato, né? O que estamos bebendo. Sim, porque vai que alguém está tomando um negócio diferente. Dani, o que você está bebendo? Então, eu estava tomando um espumante puro, simples, e aí agora ele magicamente virou uma mimosa, porque ouvi dizer que do outro lado aí tem alguma coisa similar. Então, estou aqui tomando uma mimosa. Que deveria ser de manhã, deveria, mas tá tudo bem. É de manhã em algum lugar. É um brunch, né? Mimosa é pro brunch. Uhum. É de manhã em algum lugar no mundo, eu tenho essa filosofia para minha vida e nós também estamos bebendo mimosa. É verdade. E o que é mimosa? Alinhadas, alinhadíssimas. E a mimosa... Explica a difícil mimosa. Não é mexerica. Não é uma vaquinha. Não é uma vaquinha. É um drink bem legal que vai suco de laranja e espumante. Sim. Então, no caso, a gente botou o moscatel, porque era o que estava na geladeira. Isso. Mas você pode colocar o espumante aí que você... geralmente com brute, né? Equilibra melhor, mas tá bom. Tá gostoso. Chique você. Você é com o quê, Dani? Aqui a gente tem um demi-sec. Nem lá, nem cá. Se a pessoa quiser usar a cidra, se quiser usar aquela champanhe da Barbie... Cidra não dá, né? Champanhe da Barbie... Não, champanhe da Barbie você me desculpa. Não, mimosa virgem. Não. Vamos falar de assunto importante, né? Vamos parar Exato, além das mimosas, né? Então, qual que é o nosso assunto de hoje? Olha, é um assunto que gera bastante dúvida na galera. Agora, né, vou me recompor aqui, eu tava no meu espírito zoeiro. Recompõe-se, mulher. Exato. Mas é um assunto que gera bastante dúvida, porque uma vez que a gente tem um time de marketing, a gente precisa entender como que faz para organizar e gerir esse time da melhor maneira possível. E aí eu já chego na pergunta, Dani, já para chegar chegando mesmo, e é isso, como que a gente monta um time de marketing, o que a gente precisa considerar, enfim, o que a gente faz, como a gente faz? Gente, acho que é o maior desafio. Montar um time de marketing é um desafio, porque sempre, via de regra, é um time multidisciplinar, né? No caso da Juno ali, por exemplo, a gente tem 14 pessoas e cada uma tem uma função, nenhuma se repete. Então, assim, a gente tem que considerar algumas áreas. Acho que o inbound é sempre o coração do time ali, e aí a gente tem maravilhosa Luísa Lucas Lopatini ali nesse comando de inbound do time. Mas acho que o inbound também já participou do nosso podcast. Exatamente, né? Lucas Lopatini. Inclusive, escute o episódio. Growth Hacker, nosso episódio sobre growth. E a gente tomou cerveja comendo lambari frito, pelo menos aqui em casa. Exato. Que delícia. Um lupa, não sei o que ele comeu, mas prossiga. Por aí. Mas eu penso sempre no inbound, é sempre a base ali de começo de fundação e da onde saem todas as demandas. E aí tem umas áreas como se fossem fossem os clientes ali, né, pro inbound. Então, ao contrário, o inbound fosse o cliente para ela. E aí a gente tem, então, conteúdo, a gente fala com a área de mídia, redes sociais, design. Ter dados é muito importante, então uma área de dados dentro do time é algo que a gente sempre tem que considerar, porque às vezes a gente tem outras áreas que funcionam ali como aliadas, mas é importante ter isso dentro do time. Eventos também. E uma coisa que eu acho que nem todos os times de marketing têm, mas que na Juno a gente tem, e foi um case de sucesso, foi trazer um núcleozinho de devs, né? Então a gente tem 2 front-end,
O ideal seria ter front-end, back-end, enfim, a gente viu que funcionou, porque a gente não fica dependendo de outras áreas da empresa ou de uma terceirização para realizar muitas coisas. Então, é uma área que eu acho que foi um case de sucesso. Toda vez que a gente fala que a gente tem isso no time da Juno, brilha o olhinho, assim, de quem é do marketing, porque ajuda bastante a desovar o tanto de demanda que a gente tem. Que a Lu bem sabe que às vezes a gente vira uma pastelaria mesmo. Exatamente. Até aquela respirada fundo, né? Mas Então, assim, são várias áreas ali, né? E como que a gente faz para conciliar tudo isso? De que maneira que a gente lida com esse time multidisciplinar? Acho que é legal a gente comentar não só de um ponto de vista operacional, mas também uns centavinhos aí de estratégia, assim. Eu acho que é muito difícil. Uma das coisas mais difíceis de você ter um time multidisciplinar é que você não vai conhecer tudo sobre tudo. É impossível você saber tecnicamente todos os aspectos que envolvem inbound, mídia, rede social, conteúdo, dev, design e tal. Então, assim, quando a gente vai gerir, né, vai coordenar um time desse, que é o meu caso ali, eu acho que o que eu tento é aprender um pouquinho de cada coisa. Então, eu aprendi o suficiente para eu poder não só escolher os melhores profissionais, como poder fazer a gestão de uma maneira mais adequada, assim, sabe? Poder cobrar do jeito certo, saber quanto tempo leva cada tarefa. Eu sei bulhufas de colocar o código de uma LP no ar, mas eu sei mais ou menos quanto tempo leva. E aí eu posso cobrar se está levando tempo demais, ou se eu posso falar, olha, cara, dá para levar mais tempo aqui, enfim. Acho que isso é uma das coisas que mais me ajudaram nesse processo, foi tentar ter um pezinho em cada coisa. Eu sou uma pessoa muito generalista, né? Sempre fui várias coisas ao mesmo tempo, e acho que é por isso que me identifico tanto com a área de marketing. Mas acho que nesse ponto é saber selecionar os melhores profissionais, e aí ter um pouquinho de conhecimento te ajuda a saber o que eles estão fazendo e ter confiança para poder dar autonomia para essas pessoas trabalharem. Porque acho que, em termos de gestão, em nenhum time é bom a gente ser muito controlador, porque não funciona isso. Mas no caso de um time multidisciplinar, se você tentar controlar tudo, não vai rolar. E eu acho que dar autonomia para o time trabalhar, ter confiança no time, faz com que ele rode melhor. Assim. Acho que quando a gente fala da equipe de marketing, né, lógico que vocês aí tem uma estrutura boa, né, um bom número de pessoas, lógico, sempre vai querer mais gente para ajudar, né? Sempre vai para o abraço. Né? Mas queremos mais. Nós aqui que já passamos aí por empresas de diversos tamanhos e tipos, a gente sabe que muitas vezes a equipe pode ser muito pequena, né? Ou enorme, não estamos falando aí, sei lá, empresas gigantes, multinacionais, mas vamos pensar nesse tamanho aí, tipo um time médio a grande de 15 a 20 pessoas no marketing, né? Equipes pequenas, que é ou uma pessoa, que é muito comum. Equipe. Ou equipes aí até 4, 5 pessoas, enfim. Mas eu lembro que minha primeira passagem como para criar uma equipe de marketing, 10, quase 11 anos atrás lá, que na empresa pequena lá na época, a pessoa do marketing era uma pessoa do comercial que foi ali meio que lidar com as coisas, mexer com o site, tentar casar isso aí junto com o cliente, fazer anúncio. Então era uma coisa muito assim embrionária, né? E que na época então que se pensava, puxa, vamos fazer a parte de SEO, de anúncios, de mídias sociais, isso só para ter no marketing digital, obviamente. E relacionamento com o cliente. Enfim, então, coisa super enxuta, embrionária. Já ao outro lado, vocês têm essas equipes muito maiores que você consegue ter uma pessoa dedicada para cada função, né? Isso, ou pelo menos assim, acumulando menos funções, né? Que já ajuda bastante. E também, esse ponto que você falou da questão de ter ou não uma equipe ou pessoas de desenvolvimento, né? Seja back-end, front-end, né? Já dentro do marketing. Tem gente que não pode, tem que separar, e outras que a gente consegue ver que esses squads, assim, sei lá como é que se queira chamar, Sim. acabam agilizando muitas coisas, né? Sim. Ainda mais se for uma empresa, no caso, né, que nem a Juno, que vocês citaram, que o desenvolvimento, né, o produto em si, o serviço em si, exige muito desenvolvimento, né? Sim. De certa forma, em alguns aspectos. Então, digamos, o marketing acaba entrando numa fila lá e nem sempre é tão prioritário, né? Porque
de novo, uma empresa de tecnologia, a gente acaba tendo essa necessidade maior e aí, que nem você falou, a TI está ocupada com outra coisa. A gente não tem como parar alguém lá para fazer uma landing page para a gente. Os caras vão até bater, né, a gente, se a gente pede um negócio desse. Vai sempre priorizar o produto, né? Exato. E tudo bem, porque sem o produto Sim. a gente não roda, mas aí a gente deixa de fazer coisas importantes, né? Uhum. Então, aí você vê que a equipe de desenvolvimento, às vezes, está lá fazendo também um monte de tudo, né? Está mexendo desde a parte servidor até a parte de arrumar lá uma página que caiu, mas as novidades, focado a inovação, essa equipe focado a, né, fazer as coisas acontecerem e andar, assim, nem sempre é possível, né, em muitas equipes, mas acho que lá é um bom exemplo, assim, bem prático, né, de uma equipe já desenvolvida, né. É que eu acho que, assim, mesmo quando a gente está falando de... Lógico, né, a gente tem uma estrutura muito legal na Juno e ainda que a gente ainda queira... A gente sempre quer mais vaga, né, Lu? A gente sempre quer mais gente pro time e tal. Ainda que a gente queira ampliar, a gente tem uma estrutura muito boa, acho que a gente tem bastante consciência aí desse... Consciência do nosso privilégio, consciência de classe ali. Mas eu acho que, de forma geral, o marketing é muito generalista. Então, assim, se a gente pegar um analista de marketing raiz lá, do começo, vamos falar, que nem se falou, né, de 10 anos atrás, é um cara que vai saber um pouco de copy, um pouco de conteúdo para blog, um pouco de HTML, vai fazer o design e vai colocar no ar, mas vai organizar um evento, mas vai, cara... E a própria Juno, a gente já teve pessoas que trabalhavam de uma forma incrível com esse perfil, assim. Só que com o tempo a gente foi profissionalizando, foi crescendo o time, foi colocando realmente um em cada papel. Mas eu acho que não é a realidade, né, da maioria, e aí tem, né, uma diferença de estar falando de uma empresa que é relativamente grande já nesse sentido, e que tem tudo dentro de casa. A única coisa que a gente não tem ali é assessoria de imprensa, né? Sim. E quando a gente começa a olhar também, né, beleza, com startup a gente tem um modelo X, agora quando a gente olha para a agência, é uma coisa que é diferente, né, que é uma realidade diferente, e quando a gente olha para um ambiente corporativo, e aí corporativo eu estou usando como sinônimo de uma empresa tradicional zona, que eu brinco da mesa bege, né, então... do Casual Friday. Isso, Casual Friday. Então, se for esse, nossa senhora, se for isso, então, tô ferrado. Eu passo 5 dias sem saber o que roupa pôr, mas enfim. Não, mas eu acho que a gente vê, eu talvez tenha me aventurado em lugares dos mais variados, vi diversas implementações da equipe, não precisamos dar nomes, né? Quem quiser ver no LinkedIn lá, talvez enfia. Lá, desafio do dia, se descubra algo no nosso LinkedIn. Por exemplo, né, de uma grande empresa de mídia que nós trabalhamos, né? Calma. Mas a gente vê, lógico. Não, atualmente não muito. Exatamente. Mas a gente via que, por exemplo, ainda mais em empresas maiores, né, ou que tinha, né, que parte de um grupo, talvez, então você via que existia toda uma divisão do marketing corporativo, né? Sim. Versus o marketing daquela empresa, daquele produto. E na época eu lembro que então se tinha muito dividido, não estava, quer dizer, o marketing digital já estava, né, 2010, 2011 lá. Mas ainda era o advento da internet, né? Mas assim, eu já estava saindo de uma agência. Web 2.0. O pessoal achava que era uma coisa novidade, né? Então, você tinha gente do marketing só para trade, né? Coisa tradicional, só para evento, só para pesquisa de mercado, né? Então já tinha isso integrado ali, que era interessante. Mas é isso, então foi se transformando, né? Puxa, agora temos que fazer o SEO, agora temos que mexer com o Google Analytics, né? Olhar melhor o digital. Então era esse desafio, né? E acho que isso tudo acabou nesses 3 modelos que eu comentei agora, né? Startup, agência e um corporativo, vamos dizer. Se a gente for olhar nesses 10 anos aí, nesse intervalo que a gente está falando, saiu desse negócio de, nossa, o digital para, beleza, né? O que nós vamos fazer no off? Então, o que sobrou, né? Mas, enfim, não é 100% assim, né? Mas acaba exigindo, para cada uma dessas, vamos dizer assim, dessas configurações de empresa e cultura até, você vai ter diferentes modelos de time, né? Então, acho que dá para a gente pensar assim um pouco, beleza, a nossa realidade a gente vem de uma realidade de startup,
Mas passando por agência, e até o Guilherme passou mais tempo em agências, que pode dar. Eu acho que até, obviamente, que não o próprio setor de marketing da agência, porque afinal, né, a agência acaba, digamos, ajudando o marketing. Acho que o mais comum é vermos. Claro que a agência também tem setor de marketing lá, mas é comum a gente ver empresas que usam a agência para complementar, né, uma equipe de marketing enxuta ou que não tem. Né, ao invés de contratar, puxa, eu vou contratar um desenvolvedor ou um designer, às vezes a pessoa tem lá 1, 2, 3 pessoas de marketing e vai chamar alguém para fazer uma peça, né, uma arte, ou enfim, então... Então, quando a gente vê, assim, essa realidade de empresas, né, que tem um departamento super pequeno e acabam demandando, né, algumas coisas de agências, porque, beleza, você tem 3 pessoas no teu time, você não vai ter como, que nem parar ali o pessoal de TI para desenvolver alguma coisa para você, né, é um outro tipo de coisa, né, então, eu acho que, não sei, como que a gente poderia pensar, né, nessa coordenação de diferentes fornecedores nesse caso, assim? Talvez complementando a pergunta, vocês usam fornecedores lá também na Juno para complementar alguma coisa do marketing? Então, a gente tem um fornecedor externo que é de assessoria de imprensa, mas eu acho que uma das diferenças de ser uma startup é que a gente tem cada vez mais tudo dentro de casa. Então, assim, quando a gente está falando mesmo de empresas grandes, de mundo corporativo, elas acabam recorrendo a agências, então tem um núcleo de marketing ali dentro, que normalmente é mais de analistas, e aí elas demandam de uma agência a produção de imagem, de vídeo, de campanha e tal. Então, assim, acho que o corporativo com o mundo da agência, eles se conectam mais, e aí, por mais que o corporativo tenha um marketing mais enfraquecido, no quesito, porque daí é só a estratégia que demanda a produção, na agência é muito acelerado, e a gente sempre faz. A gente tem uma menina no time, a Daphne, maravilhosa de mídia. Quando ela começou a trabalhar com a gente, ela falou, cara, eu tenho a sensação de que eu não tô fazendo nada. E eu falei, não, gata, você tá fazendo muito, você tá arrasando, você tá fazendo tudo. Mas é isso, tipo, a rotina de agência, ela demanda tanto das pessoas, porque tem tantos clientes e tantas coisas para tocar, que acaba sendo diferente. E aí, dentro de uma startup, por mais que você esteja num ambiente muito mais ágil, cara, estratégia muda, que nem a gente tinha super uma estratégia para 2020, veio a pandemia, muda tudo. No meio do ano, a gente trocou de gestão, muda tudo. E por mais que a gente tenha sempre uma mudança, a gente tem um pouco mais de estabilidade na criação e é um pouco menos acelerado do que uma agência. Então, acho que são... É diferente. Acho que o problema da gente estar ali na startup é justamente o nível de mudança. Porque aí, assim, você está fazendo um negócio ali. E aí, de repente, cai uma bomba e fala, cara, você tem que parar tudo que você está fazendo agora e aí você vai consertar essa bomba. É uma LP que tem que entrar no ar, é um site que saiu, é um comunicado para 20 mil clientes que a gente tem que disparar de uma hora para outra. Então, eu acho que a startup seria um meio termo entre agência e corporativo, só que ela acaba sendo, do jeito que a gente tem hoje, modelado, né? Na maioria das startups é assim, ao invés de demandar de fora, a gente tem todo o núcleo interno, ela acaba sendo um meio termo ali de uma estratégia muito acelerada, mudanças o tempo todo, crescimento muito escalável, toda hora está crescendo, está aumentando gente, está crescendo time, mas ao mesmo tempo como você tem um cliente só, a tua área de marketing tem um cliente só, é uma marca só, acaba sendo menos agitado do que uma agência, assim. E até pegando um pouquinho o gancho disso, né, pode ser meio suspeito da minha parte falar isso, né, mas por você ter domínio já do produto, você tem claro, quando você acaba de entrar na startup, você fica, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, o que eu fiz da minha vida. Nossa, era Google toda hora, gato. Nossa, que isso? Exato. O que eles estão falando? O que está acontecendo, cara? Mas em uma semana, mais ou menos, 15 dias, você já pegou e boa. Então, claro, você vai aprendendo melhor sobre o produto e produtos novos que vão chegando, mas só o fato de você ter o produto dentro de casa e ter acesso, praticamente livre, praticamente, porque antes da pandemia a gente só subia e falava com a pessoa na mesa e, como é que funciona isso? Agora você tem que ficar marcando horário para tudo. Mas é uma facilidade que a gente tem. E eu acho que não é uma exclusividade só de startups, assim, né? Se a gente começa a ver, é um modelo que começa com startups e que tem essa tendência muito forte de olhar do corporativo ter um pouco disso, né, dele englobar essa agência in-house, assim, vamos dizer, né, não que
né, todo o departamento, toda a área de marketing seja um departamento in-house, porque a gente tem diferentes funções do marketing dentro das empresas também, né? Ouso dizer que, no nosso caso, a gente está, né, bem ali focado e orientado a produto, mas a gente tem situações em que a área de marketing ela é muito mais criação de peça e fazer evento do que, de fato, uma comunicação mais estratégica e coisas do tipo, né? Depende das empresas maiores, mais estabelecidas, a gente vê que já existe esse foco no marketing, né, desenvolvimento de produtos. Você pega, sei lá, Boticário, pega umas empresas aí já, obviamente, grandes, que já pensam nesse... Acho que o produto puxa, né, a divulgação, puxa uma estratégia por trás. Logo, você pode divulgar de uma maneira péssima, né? Mas se pegar, acho que a gente que viu aí alguns exemplos recentes, eu também passei aí, mas empresas mais área de indústria, ou B2B, ou até mesmo empresas, digamos, regionais, né? A gente vê empresas, sei lá, mercados regionais, redes de farmácia regionais. Fico pensando, puxa, como é que é a configuração de marketing dessas empresas, né? Então é aquela modelo ainda um pouco, talvez, estou chutando, né? Mas me parece que ainda um pouquinho naquele modelo mais tradicional, né? Que a gente comentou que já sempre era do evento ou daquela feira, né? Da área, da indústria. E aí, quando viu que precisava correr para o digital, né, acaba, digamos, correndo para as agências, né? Porque essa meninada aí sabe o que faz na internet. Porque sabe mexer no Instagram, no Facebook. No computador. Porque é uma questão que a gente sempre vê também, é que, talvez vocês aí vejam mais, é que achar bons profissionais de marketing na área, nem sempre, não é que não sejam bons, né, mas às vezes são espécies meio raras, né, dependendo do nível de exigência que você quer para o cargo, né? Então, acho que até tinha falar já no assunto a seguir aqui, justamente desenvolvimento de carreira, né? Eu posso dizer que eu fiz uma escola aí das coisas digitais que eu sei em agência, né? Então, geralmente a agência é um bom lugar para você pinçar alguém lá e jogar para o mercado, mas às vezes também não, né? Porque a pessoa está acostumada, que a gente falou, tá um ritmo maluco lá que ela vai só executando, né? Ou fazendo reuniões com 1000 clientes, mas no ambiente corporativo talvez demore um pouquinho para se adaptar à cultura, aquela coisa mais lenta, né? Sei como é que é a visão da equipe de vocês lá, pessoal que já passou por agência, pessoal que tem uma carreira mais tradicional. Como é que é o desenvolvimento? A gente tem, acho que umas 3 ou 4 pessoas no time que passaram, não, mais, né, Lu? Mais gente, que passaram por agência mesmo e tem um ambiente... O consenso geral e a gente escuta muito isso em entrevistas também, cara, eu não quero mais trabalhar em agência. E não é porque não seja bom. Cara, é do caralho, entendeu? Eu não trabalhei em agência, tá, gente? Eu trabalhei na NZN como analista de conteúdo lá, a Luísa, desde que a internet era mato. O Orkut era rei ainda. O Orkut era rei. A gente lançava piadotas de 1º de abril e lançamos o Orkut Ouro, lembra, Lu? Nossa, foi demais. As pessoas caíram, foi demais. Enfim, e aí eu não tenho esse background de agência, porque não segui por essa carreira, mas assim... Desculpa, aconteceu, tá tudo bem aí? Acho que se queimou. Desculpa. Eita. Mas voltando. Eu não tenho esse background de agência, mas acho que no nosso time a gente tem várias pessoas que vieram de agência e é um consenso geral. Tipo, cara, eu não aguentava. Assim, é um ritmo muito acelerado. É muito difícil. E aí também tem uma coisa de você falar de uma carreira, porque, cara, chega uma hora que pra onde você vai, entendeu? Você começa a ir para uma gestão, mas não é bem isso. Eu tenho a impressão de que a carreira na agência, o cara fica resolvedor de treta. Ele resolve treta pro cliente, ele resolve treta no atendimento, ele resolve treta no... É uma histórico de refação. E aí, ali, quando a gente tem, que nem a Lu falou, um cliente só, um domínio maior do produto que a gente está oferecendo, você acaba tendo menos acelero mesmo, entendeu? E aí você consegue se aprofundar mais em alguns aspectos. Particularmente, eu prefiro muito se... eu já tive a experiência mais corporativa e já tive a experiência agora de startup. De agência em si, eu ainda não tive, também não pretendo ter. Mas eu prefiro esse mundo do startup, que ele é um pouquinho mais completo,
para você se aprofundar mais no teu produto. Mas eu acho que é uma experiência válida também, porque você acaba aprendendo a fazer tudo muito rápido, tem que ter resultado rápido, e é isso. Acho que são fases, né? De ver que, por mais que tenha mudado um pouco desde que eu, por exemplo, comecei lá em agência, vocês também, mas ainda é um pouco desse caminho, né? Claro que a Dani acabou de dizer que não passou, mas há um caminho, né? A pessoa começar em agência, de repente uma coisa mais júnior, mas e depois se encantar pelo mundo corporativo, achar vagas, né, que podem, enfim, às vezes ter uma compensação maior, enfim. Mas também começar, né? A pessoa fez lá sua graduação, fez seus cursos, ou veio de uma área, né, que a gente já falou várias vezes, nós começamos aí no jornalismo e acabamos indo para o marketing por N motivos, né? E dentro da empresa acaba vendo que o marketing, né, não é só a pessoa que fez publicidade, não é só a pessoa de marketing digital, digamos, a parte técnica da coisa, né? Não é só a pessoa do conteúdo, é uma junção, que a gente falou, multidisciplinar. Né? E aí, gente, eu vou dar o meu depoimento de fé aqui, que eu vim da história e da fotografia. E assim, eu comecei cursando jornalismo, fiquei 1 ano e meio, falei, ai, não, acho que não é para mim. Fui para história, fui para fotografia, então esse é o meu background, tipo, sempre escrevi muito, e aí foi por isso que fui parar no marketing, mas não é uma formação de marketing, por exemplo. E o legal é que a gente começa a ver que acaba abrindo espaço para pessoas. Você não precisa ter uma formação formal, né? Não precisa ter uma graduação, alguma coisa, um diploma que te valide nisso. Você, claro, ajuda. Talvez hoje, né, pensando, se pudesse já entrar direto em marketing em vez de jornalismo, talvez já tivesse feito isso, mas... Não, e hoje em dia também, desde que a gente começou, o quanto a gente tem mais de teoria, sabe, sim. Coisa, de produção acadêmica mesmo sobre marketing, que você vai lá e vai conseguir sentar e estudar. Eu acho que ele deixou de ser um curso muito raso, do tipo, o cara não sabe o que fazer, vai fazer administração ao marketing. Não é isso. E se o cara achar que é isso, se a pessoa achar que é isso, aí ela vai dar um erro. E aí a gente, assim, como o Guilherme falou, às vezes é difícil a gente achar um profissional bom por causa disso. É diferente de você falar de um curso que é mais caro, ou que é mais raro, que é menos acessível. Marketing é acessível. São cursos, quando a gente está falando de custo de estudar, é mais barato do que uma porrada de curso que tem aí. Mas eu acho que as pessoas subestimam um pouco o quanto tem de produção, de teoria, e do quanto você pode aprender, e do quanto você pode produzir, e do quão positivo é você ter uma área de marketing forte dentro da tua empresa para o bem do teu negócio. Acho que a gente já contou nossa história aqui algumas vezes, né? Mas... Eu nasci em Pato Branco. Não, mas enfim, tipo... Começar, né, vou mexer com internet, com sites, e aí vai na agência, e depois entrei aí na tal empresa lá. Na empresa X. Que eu vi, poxa, se eu estou no setor de marketing, aí sim me motivou a fazer um curso específico de marketing, né, uma pós lá no caso, especialização, né, que achei bacana pegar o fundamento do marketing, porque a gente vê isso um pouco também, eu trabalho no marketing, mas... a pessoa lá, sei lá, designer, enfim, eu não acho que tem que pegar todo o beabá do marketing, mas dá esse caldo, dá esse contexto, né? Qual que é o propósito? Por que essa estratégia aqui está sendo feita, né? Então, existe um casamento, tudo isso aqui a gente está falando, né? Você montar uma equipe que não é uma pessoa que só é operacional, ou acho que essa complementação aí existe a palavra? Complementariedade. Complementação, o senhor está provocando neologismos. É a mimosa. É a mimosa. Machado de Assis, né? Tinha vários neologismos, ninguém critica. Exato. Enfim. Tá liberado, vai. Mas é isso, você ter, digamos, não é que todo mundo tem que ser um acadêmico do marketing, né? Tipo a gente? Não, mas assim, a gente faz porque quis. Mas é bom. Fez porque quis. Fez porque quis, mas digo... nem sempre dá para recomendar isso para as pessoas. Exato, não é qualquer pessoa que é. E, inclusive a própria especialização, que é uma coisa mais digamos, mais acessível. Exato, então... Mas acho que não dá para ignorar a importância da teoria. Eu tenho especialização e tenho vários cursos, um deles, inclusive, da Luísa de Inbound. Mas é válido, gente, é válido você pegar e ver uma teoria e ver essa construção e te ajuda a aplicar. E eu acho que o que a gente vê ali, pelo menos no nosso time, é
o quanto as pessoas que são de outras áreas, por exemplo, os nossos front-end ou designers, eles gostam também de entender um pouco do que a gente está falando. Né? E eu acho que é uma missão nossa também passar isso para eles, do tipo, cara, por que esse LP que você está construindo é importante? Por que a gente, o que ela vai trazer? Ela vai trazer leads, ela vai trazer MQLs, ela representa a gente que está entrando na nossa plataforma. É importante a gente, quando a gente vai falar de resultado, o cara entender. E aí, inevitavelmente, a gente vai cair numa teoria. Né? Inclusive, nós fizemos esse episódio recente sobre cursos, e que, eu não sei, eu até falando, né, de achismo, mas ver pessoas com graduação, né, graduação em marketing, é bem raro. Não é tão comum que a gente falou. Então, a gente acaba tendo, digamos, essa mistureba aí de áreas, enfim, que, né, pessoas que vieram da área de humanas, como nós, ou, de repente, né, pessoal mais da engenharia, seja de software, lá, seja, enfim, ou do design, né, que é muito da parte que acaba aprendendo na prática mesmo, e depois, se quiser, faz um curso, seja um curso desses mais curtos, mais acessíveis, ou até mesmo uma especialização, né? E é legal comentar esse lance de especialização, que me lembra uma outra parte que tem a ver com esse tema que a gente está falando, né, de caminhos possíveis na carreira dentro do marketing, que a gente, por muito tempo, ficou só naquela história de que, não, para você subir na carreira, você vai ter que virar um, sei lá, coordenador, daí um gerente, daí um diretor e sei lá, né? Mas não, a gente começa a ver que muito também um pouco pelo modelo de startups, não só por isso, óbvio, não é uma exclusividade desse meio, mas a gente começa a ver uma abertura também para outros caminhos. Então, o cara que tem uma senioridade, vamos falar bonito aqui, complementariedade. Isso, então, palavrudo aqui hoje. Acaba... Experi. A Experi, a famosa Experi. Exato. Ela. E acaba indo para um lado de especialista, né? Então, cara, como que funciona essa brincadeira do especialista, Dani? Então, gente, eu acho que tem muito isso, né? Carreira em Y, é isso? Exato. A carreira em Y. Eu acho que antes a gente pensava muito isso que você falou, de, cara, pra você subir na vida aí, pra você ser alguém, você vai ter que ser um supervisor, um coordenador, e aí um gerente, aí um diretor, e hoje em dia a gente tem uma valorização maior de especialista. Eu acho que a pessoa tem uma opção maior. Porque, assim, gente, é fato, tem pessoas que têm hard skills e tem pessoas que têm soft skills. Tem gente que vai saber fazer gestão, porque, assim, gestão não é só você olhar o ponto da galera e ver se chegou no horário, é muito mais do que isso, assim. É ouvir, é fazer feedback, é saber se a pessoa tá bem naquele dia, se ela tá bem para resolver, né, as tretas dela, se ela precisa sair, ouvir, entender e conhecer quem está no seu time, porque isso, eu acho que tem eu fiz um curso de gestão de pessoas com o Douglas Prata, e ele, beijo, Douglas Prata, maravilhoso, ele falou do know your people, né? Você tem que conhecer essas pessoas, tem que conhecer com quem que você tá. E eu acho que isso é muito importante. E a gente, às vezes, subestima isso. E aí, e por outro lado, se a pessoa não tem os soft skills, cara, eu não quero saber de gente, não quero gerir ponto, eu não quero saber se... Tudo bem, entendeu? Você pode ser um especialista, você pode ter um monte de conhecimento e ainda assim você é capaz de gerir uma equipe, de coordenar um projeto, de fazer uma grande entrega e não fazer a gestão. Só que a gente não pode viver sem os dois. Eu acho que é muito importante a gente ter a gestão de projeto e é muito importante a gente ter a gestão de pessoas, e elas caminham juntas. E às vezes a gente tem um profissional que vai conseguir tocar essas duas coisas e às vezes não. E eu acho que cada vez mais a gente consegue valorizar o especialista, entender que ele também merece uma posição de destaque, que ele e cada vez mais ele responde, né, a graduações maiores, às vezes de um D-level, de um C-level, o cara tá lá, ele é um especialista, ele responde para cargos maiores do que o coordenador da área, o gerente da área, e isso é natural. E é uma valorização do profissional, porque são perfis totalmente diferentes. E aí a gente está falando de personalidade. Às vezes tem uma pessoa que é incrível, que domina... Sabe quando você chama um cara incrível para dar um curso, e aí você chega no curso e se decepciona? Porque não significa que porque ele domina todo o conteúdo daquele assunto, porque ele é foda... Pode falar palavrão nesse podcast? Pode falar. Vai. Pode. Eu ia falar que ele é foda, ele é muito foda no que ele faz, e foda também é palavrão, né? Eu esqueço disso. Mas que ele é muito incrível no que ele faz.
Não significa que ele tem didática e que ele vai ser um bom professor. Exato. E que ele vai saber passar isso para frente. Então, são características diferentes. Eu já me frustrei muito de fazer curso, de chegar lá e falar, nossa, que nome maravilhoso, esse cara é incrível, vai arrasar, essa mulher é maravilhosa, E chega lá e não é, porque essa pessoa não está apta a dar uma aula sobre o que ela conhece. Ela conhece o que ela conhece. Então, acho que tem isso, assim. A carreira em Y é cada vez mais forte. A gente está falando de especialistas e de um time de gestão. As duas coisas têm que caminhar juntas. E eu acho que cada vez mais a gente começa a valorizar o especialista. Porque eu particularmente, já vi muito especialista ascender a um cargo de gestão e se dar muito mal. Não ficar feliz, não conseguir executar, porque não é a personalidade dele estar ali. Acrescenta uma série de responsabilidades que não é a praia da pessoa. Uma pessoa, por mais que às vezes pode até ser sociável, mas é outra pegada, é outro, né? Você tem que lidar com pessoas em geral não é fácil, né? Mas se você tiver que lidar com uma camada extra de responsabilidade, enfim, não é tão simples, né? É que ainda tem esse romantismo, né, do não especialista, do gestor como um cargo mais importante, né? Aquela coisa, aqueles cargos de vaidade no cartão de visitas, aquela coisa, eu sou diretor de cartão de visita, rapaz, LinkedIn. Não, tô falando, né? O clássico. Mas fica essa sombra aí do cargo, né, do gestor com algo mais importante. E o especialista tinha aquela visão da pessoa num porão, né, num canto escuro, né, trabalhando. O cara que trabalha sozinho. Quando não é, o especialista não vai trabalhar sozinho, gente. Ele precisa de um time, ele precisa gerir um projeto e ele vai precisar de pessoas para operacionalizar o que ele tem na cabeça ali. E aí a gente está desperdiçando pessoas se a gente não olha para esse talento. Acho que em TI a gente acaba vendo muito isso, né, pessoal de desenvolvimento, que acaba tendo uma pessoa ali que se destaca um pouquinho mais, né, tem uma facilidade maior em conversar com todo mundo, é uma pessoa igual, né, as demais ali que cresceu ali no meio, codando lá, como eles falam, né, codificando, fazendo, mas ele tem naturalmente esse carisma, ou deveria ter, pelo menos, né, esse trato mais fácil com as pessoas, né. Lógico que de fora, né, com todo devido respeito a todos meus amigos TI aí, devs, mas geralmente tem uns que são uns cavalos vestidos, né? Mas de um jeito fofinho, né? Um cavalo vestido fofinho. Mas cavalo vestido em qualquer área, né? Exato, mas enfim, então acho que essa questão do especialista para o desenvolvimento da carreira realmente é algo que precisa ser mais valorizado, né? Porque é fundamental. Se você não tem aquela pessoa, se é uma pessoa que só quer mandar, que não quer trabalhar também, não é assim. Não, e às vezes, se você diz para uma pessoa que ela só pode ter um reconhecimento tanto de cargo quanto de salário se ela caminhar para a gestão, você está jogando ela no abismo ali, sabe? Não é. Você está desperdiçando um bom profissional que vai ficar frustrado porque não vai executar isso da melhor forma, e são carreiras muito diferentes. Eu acho que é um caminho de valorizar o cara que é especialista, a pessoa que é especialista, isso é muito importante. E aí, né, então, acho que com a sua experiência aí de gestão no time de marketing, o que você diria que são alguns dos erros e acertos, né, quando a gente está falando especificamente da gestão? Alguma lição que você possa compartilhar conosco, Daniel? Minutos de sabedoria. Cara, eu contratei o Cid Moreira para aqui para o podcast. Aí ele... Jabulani. Credo. Nossa, eu ia falar 0 saudades de Jabulani, mas saudades, né? Eram tempos melhores. Eram tempos mais África do Sul, pré-7-1. Waka Waka. Aliás, saudades. Seleção da Itália, né, Lu? Seleção da Itália. Cara, eu acho assim, a gente tem um grande erro que a gente tem é não avaliar o fit cultural dessa pessoa. Então, assim, se a gente está falando do time de marketing, por exemplo, a gente teve um case no nosso time de uma pessoa que veio e que, cara, ela claramente não tinha o perfil de marketing, era uma pessoa de desenvolvimento que queria evoluir para a área de TI, não tinha o perfil mais descolado, vamos dizer assim, mas no sentido de, cara, não era tão sociável, queria ficar trabalhando mais no cantinho dele ali. Exato. Isso pesou no nosso time, do tipo assim, não que ele não fez um bom trabalho, ele fez um ótimo trabalho, mas pesou no sentido de que a hora que ele viu uma oportunidade de migrar para o que ele queria, ele foi embora. Então, assim, acho que entender o perfil, que o perfil da área de marketing é muito específico, é um perfil que, por ser multidisciplinar, a gente precisa
ter pessoas que saibam trabalhar em equipe. Ninguém vai desenvolver um projetinho ali sozinho no canto. Essa pessoa tem que colaborar com outras, e isso é muito importante. E aí, do outro lado, se o gestor não acompanhar, ele perde. Então, assim, por mais difícil que seja, eu sei que às vezes tem tamanhos de equipes que são maiores, que você não consegue acompanhar o dia a dia das pessoas, mas sentar e conversar com essas pessoas, entender, cara, onde que tá pegando, como que tá sendo, se colocar à disposição, ouvir. Então, acho que uma das coisas que eu acho que funciona melhor no time é isso, assim, você participar, entender que as pessoas precisam se sentir acolhidas para desenvolver um bom trabalho. Eu acho que isso vem muito da cultura da empresa e reverbera dentro do time. É o nosso caso ali na Juno, mas é muito importante. Eu vejo que nos momentos que eu tive mais problemas dentro da minha experiência de gestão, foram os momentos que eu me afastei do meu time. Que eu, por um acaso, correria, dia a dia, reunião toda hora, cara, deixei de olhar para aquela pessoa, deixei de olhar para aquela área, deixei de acompanhar, e aí quando eu fui ver, tinha um gap. Então, acho que acompanhar de perto e entender o perfil na hora da tua contratação, entender se essa pessoa tem o perfil para o teu time, não é só para a empresa. Porque às vezes o cara pode ter fit cultural da empresa, mas ele não tem o perfil do teu time, o perfil colaborativo, Exato. No caso do marketing. Então, acho que essas são as duas coisas falou, que eu acho que a pessoa se confia no trabalho da pessoa, a pessoa sabe que ela vai entregar no prazo, enfim, e você, então deixo lá a pessoa fazendo porque eu sei que vai ser entregue. Mas não é só isso, né? Você precisa, de fato, às vezes a pessoa vai precisar de um apoio, ou prefere trabalhar conversando, trocando, jogando uma ideia, né? Batendo uma bola ali um com o outro, para que a coisa desenvolva na cabeça, né? Então, não fique só aquela que, eu sei fazer sozinho, mas você ter essa troca de ideias, seja com seus colegas, seja com o gestor, enfim, e principalmente com esse aval, essa chancela, vamos dizer assim, de todos, né? Fica mais fluida, né, a tarefa. Porque também a gente está vendo um momento que, assim, não sei, pelo menos da minha percepção, do que eu converso também com outras pessoas de outras empresas, né? A gente começa a ver que não é só aquela coisa do... Eu sempre brinco, né? Aí, quem é do RH vai me matar agora, mas enfim. não do nosso. Mas enfim, que é aquela história, o colaborador e não sei o que e tal. Eu sempre fui da linha de que não, as pessoas têm empregos e elas são funcionárias de algum lugar. Não adianta a gente querer tentar romantizar uma coisa que, enfim, né? Não cabe aqui dar essa militada agora. Mas, cara, você tem que lembrar que, antes de qualquer coisa, são pessoas que estão trabalhando juntas ali para um objetivo em comum, beleza? Mas ainda assim são pessoas, por mais importante que seja esse objetivo, então você tem que parar e escutar aquela pessoa minimamente. Então vai ter dia que você vai acordar mal? Vai. Que nem, às vezes eu falo, acordei em situação de barril, e todo mundo sabe o que quer dizer situação de barril. Você tá tipo, meu Deus, quem sou eu hoje? Socorro, eu catei a primeira... Eu faço. A Luísa é ótima. A Luísa, ela acorda em situação de barril, mas aparece uma treta monstruosa, ela na hora ela se recupera e resolve. É importante recuperar, né? Eu lembro até essa pós de marketing, eu tenho que caçar essa matriz aí de o que motiva as pessoas, acho que eram 9 itens, 9 quadradinhos, assim, algo assim. Ok, salário era uma delas. É legal o salário. Mas o salário não adianta... o amor não paga boleto nem PI. Exato, mas não adianta só aumentar o salário da pessoa, se todos esses outros fatores, né, puxa, ela não se dá muito bem com a equipe, se o trabalho tá chato, né, você fala, eu sinto que a coisa não anda, e empresas grandes a gente sabe que, né, dependendo, lógico que startup a coisa é motivada, né, na correria, é o que você falou, é o meio termo da agência, da empresa, mas se for meio frustrante, né, as coisas demoram para acontecer, então você tem uma série de coisas que, já que estamos falando de gestão, né, da equipe em si, como é que você realmente faz esse quebra-cabeça, essas peças aí de habilidades, né, trabalharem juntos de uma maneira, acho que isso está mais evidente, inclusive, no nosso período aí de home office, de pandemia, né, a pessoa que está... Muita gente não consegue trabalhar sozinha em casa, né, porque além das distrações, essa falta de contato social, assim, é brutal, né, você não ter o cafezinho, você não ter o almoço para falar besteira, né. E deixa a gente muito... A gente trabalha mais tempo, a gente está imerso no trabalho por mais tempo. Acho que, para mim, tem sido um grande desafio, até não só trabalhar,
mas ser gestora de um time em home office, porque, cara, fazer esse acompanhamento, porque às vezes você tá no dia a dia, você chega no escritório, você olha para a mesa da pessoa, você fala, cara, aquela pessoa não tá bem hoje. Uhum. E aí você passa, você deixa um chocolate, você chama para um café, você chama para almoçar, e a gente perdeu isso. Então, a linguagem não verbal, né, faz muita falta. Eu sinto que eu tenho que ficar mais atenta, no caso, ainda mais sabe? em reuniões que as pessoas não abrem a câmera, por exemplo. Você está ouvindo uma voz lá, a pessoa está no mudo ainda. Exatamente. Esse jeito nem aparece, ele tá meramente de login presente. Isso. O corpo você não sabe, né? Então, enfim. Exatamente. Então, times de marketing modernos, acho que isso é um assunto que está só arranhando modernos. a superfície. Modernos. Não é aquela coisa... O time de marketing sempre é o mais moderno da Mad Men, né? Camisa xadrez, aquela coisa descolada. Isso, tatuagem, militância, sempre o time de marketing. Quando você tem realmente um fôlego maior para ter mais pessoas, né, dedicadas a cada função específica, e há uma necessidade para isso, realmente dá mais vazão, né, dá mais... Você tem uma equipe realmente focada no trabalho, você consegue delegar mais coisas, né? Enfim. E aí esse é um outro ponto, né? Eu nem tinha colocado isso aqui, mas essa palavrinha delegar você tem o delegar ou delargar? Esse é um clássico das aulas de gestão. Clássico. E é difícil. E eu acho que, assim, tem o delegar, tem o delargar e tem o não delegar, que eu acho que é o mais doloroso quando você acende a gestão. Você quer fazer tudo, você quer dar conta de tudo. E aí a gente chega na outra palavrinha, que é autonomia. Eu acho que é muito importante você, ainda mais um time multidisciplinar. Eu não tenho como saber tudo que as pessoas fazem, ainda mais em home office. Eu não tenho como saber se o cara está deitado no sofá tirando uma sonequinha, se a nossa amiga está na cozinha fazendo uma receita em vez de estar fazendo alguma coisa pelo time. Eu não sei. Eu tenho que confiar. Se no final do dia a entrega estiver lá, para mim tá ótimo. Cada pessoa sabe se gerir, e acho que isso é uma lição muito grande do home office, a gente gerir o nosso tempo. Você falou de bater ponto, né? Até essa semana, ontem estava tendo uma conversa com a equipe lá, pessoal de dev, pessoal nosso, falando sobre melhoria do Scrum, né? Botar, em vez do Kanban, passar para Sprint, enfim, aquelas coisas. Só que deixando claro para todo mundo, uma equipe pequena, que a ideia não é um microgerenciamento ali, a ideia é só organizar a casa e deixar mais fácil. Porque eu já passei por lugares, né, eles lembraram bem, que a gente falou de bater ponto lá, que você tinha que anotar cada meia hora que você trabalhou, o que você fez nessa hora, o que você deixou de fazer, quanto tempo você avançou. Então, e além da loucura começa que o gestor em si, né, geralmente não vai ver tudo aquilo. Ou se vai ver, tá fazendo algo errado, né? Porque tá tentando olhar o pelo em ovo ali de uma coisa que vai dizer isso para a pessoa, né? Que diferença faz no final do dia? E todo o trabalho, né? Todo o esforço e o obstáculo que gera uma pessoa de fato trabalhar, né? Você está inventando 1000 coisas, 1000 burocracias. E trabalhar em casa, né, gente? Tem dia que você não tá bem, tem dia que você queria estar na rua e não tá, você tá vendo a notícia e as pessoas estão morrendo. Sabe assim, eu acho que mais do que nunca é o momento da gente compreender o momento das pessoas, o que tá todo mundo passando. E, cara, se tem uma pessoa que hoje vai querer dormir até mais tarde e começar a tarefa dela mais tarde, para mim tá tudo bem. Exato. Todo mundo é adulto, cada um sabe a data de entrega, cada um sabe as suas responsabilidades. Cumprindo as responsabilidades, acho que isso funciona e é bom para mim, assim, como gestora, como coordenadora do time, eu durmo mais tranquila, sabendo que as pessoas vão resolver as coisas que tem que e fazer as entregas que tem que fazer. E o cara também, né, a pessoa do time não fica também pilhada que eu vou estar cobrando, enchendo o saco, sabe? Eu acho que é um respeito mútuo que a gente tem que ter. E aí, se você não tiver responsabilidade para cumprir com as suas tarefas, eu acho que em home office isso pega mais. E passa a ser não é bem uma cobrança, né, mas passa a ser um requisito a mais, tipo, cara, a responsabilidade é muito importante. Com certeza. E ter uma disciplina ali, se organizar melhor, enfim. Exato, Mas gente. Enfim, é um assunto aí, acho que a gente falou um pouco aí sobre equipes de marketing, tipos de equipes de marketing, um pouquinho da gestão, mas é um assunto que rende aí vários episódios. É o meme de todos os episódios, né? A gente sempre fala isso. Sempre fala isso. Todos os episódios, a gente poderia ficar falando. É o inside joke, que é a piada interna. Podia tomar mais um drink, né? Aquela coisa.
Sim. Só fazer uma jarra de drinks. Assim. Eu não acho uma ideia. Eu, inclusive, incentivo essa ideia. Exato. Eu gosto da proposta. Mas bebam responsavelmente, viu? Isso, aqui ouvintes. a gente tem esse hábito de fazer beber, um não drink só dirija. por... Exato. E um drink por episódio. Então, Aliás, só. nem devia dirigir também, porque devia estar em casa, porque está em É pandemia. verdade. Isso, O que tá na rua? exatamente. Tá na rua por quê? Inclusive já tá no Porque horário. essa hora aqui, já né? tá no lockdown, No lockdown. Como é que é o desenho lá do menino da roupinha azul? Vai pra onde? Exatamente. Exato. Que o menino da roupinha azul que chama. Como que é o nome daquele menino que tem ela e o. Pocoyo. Isso. Bem, eu Gostei, né, desconheço. gente? Aqui em casa tem boneco do Pocoyo. Então, é o vai pra onde? Pra mim, ele é o vai pra onde? Então, Agora nós vamos para as dicas. Vamos pras dicas. Olha aí, olha a transição. Que- Ó, gente, Que gancho, hein? Dona Dani, o que temos de dica? Pode ser uma dica do nosso assunto, pode ser uma dica aleatória de uma coisa legal que você viu por aí, um livro, uma série, aplicativo. Concurso que fez. Coisas. Ai, Recomendo. gente, Um sabor de M&M's. eu vou no aleatório, assim, acho que uma dica de gestão, a gente recentemente implementou o Run Run, patrocina o Boteco Run Run, que eu acho que funcionou muito bem, assim, para o nosso time, justamente por ser multidisciplinar a coisa e a gente conseguir medir ali o tempo que a gente leva para fazer as coisas, eu gostei muito. Legal. Mas outras dicas que eu pensei de cabeça, assim, não são nada a ver com marketing. Tudo bem. Gostamos também. Mais ou menos. Porque aí, assim, a gente falou, né, livro, cara, eu não tô lendo nada de marketing, eu li alguns livros no ano passado e esse ano eu não tô lendo. Eu tenho filho, eu sou mãe na pandemia. É muito difícil ler um livro na pandemia. Vocês não tão... Ler um livro sendo mãe é difícil. Mas sendo mãe na pandemia, tem um adicional aí de dificuldade. Então, o que eu tô lendo, e pode ser péssimo para algumas pessoas, mas eu sou uma amante dos true crimes, né? Eu gosto de true crime antes de ser mainstream. E eu tô lendo o Lady Killers, que é um livro que saiu pela Dark Side, que além de ter uma edição maravilhosa, eles são contos de mulheres serial killers ao redor do mundo, em vários momentos, em várias épocas. E Olha. é muito legal. Tipo assim, você não tá falando ali de um serial killer, homem... Cara, é muito louco, porque parece muito superficial, mas a gente fala de... Até como as mulheres são perpetuadas, de como... Cara, às vezes você tá falando de uma mulher e você, invariavelmente, você associa alguma coisa sexual, porque ela é mulher, então ela tem que ser a assassina do peito de fora, sei lá o quê. E aí você dá uma lida num texto que é sobre true crime, mas também dá uma militada, eu gostei muito. Inclusive, eu acho que tem, né? Não sei se eu estou enganado, mas que uma das maiores mulheres serial killers é brasileira, não tem uma coisa assim? Depois vamos pesquisar. Não sei. Mas tem alguns, alguns brasileiros infames aí nessa. Esse Lady Killers não tem, mas ele tem, enfim, desde o século XVII, se eu não me engano. Então tem várias mulheres em vários lugares do mundo, não só em Europa e Estados Unidos. Essa é bem Dark Side interessante. Books já me interessei em pegar alguns deles. Acho que o João Gordo lá no programa dele, Panelaço, acho que o livro dele, a biografia dele. A biografia do João Gordo, inclusive, saiu pela Dark Side. Exato. E além de ser uma delícia de do ler, você lê lá, né? 2 dias, assim, é muito, muito gostoso de ler, é genial. O livro em si, eu gosto de ter livro, gente. Eu tenho livro, eu compro livro, eu gosto de ler. E o livro em si é muito bonito. É uma edição muito bonita. E a Dark Side eu acho maravilhosa. Tem uma capa bonita, tem uma arte bacana, uma diagramação. Que massa. Boa dica. E aí, as minhas outras dicas, assim, seriam uma que tem um pouco a ver com o profissional, cara, a gente começou a fazer aulas até pela firma, né, Lu? Eu comecei a fazer aulas de espanhol aí nesse tempo remoto e é o Preply. E ele pode ser... você pode fazer pela firma, então a pessoa compra lá... Preply com P? Preply. Preply com C, né? Não Preply. 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 Essas horas depois da mimosa é difícil a gente soletrar, mas acho que foi bom. Eu gostei muito, assim, é um sistema muito fácil, você vai lá, compra horas, escolhe o professor que você quer ao redor do mundo, do idioma que você quer, você vê vídeos antes, eu achei muito prático. Na pandemia funciona muito bem, porque você marca a hora e aí desmarca, e, sabe, assim, você vai comprando aos poucos. Então eu gostei muito. E por último, assim, séries, a última que eu terminei agora, que eu tô apaixonada, esperando, eu sei que vai demorar pra sair, mas é The Boys. The Boys é muito legal.
Aham. É maravilhoso. É tipo assim, você vê um episódio e fala, cara, eu não acredito que aconteceu isso. Daí no próximo episódio é ainda mais gore, heavy metal do mal. Eu achei tem uns mega exagero que às vezes você tá, puta, mas é bom. Em geral, Precisava disso? Não precisava, mas foi legal. Não, mas eu acho que às vezes precisava, sabe? Acho que porque desde o primeiro episódio você já toma uma na cara. Assim, porra! Eu achei genial. Assim. Tô É bem. muito bom. Eu gosto. Eu gosto de filme de super-herói, gosto desse mundo e tal. E aí esse lado. mais pesado, oculto, mais dark. Exato. E aí eu descobri que os quadrinhos são ainda mais pior. São, tipo, ainda mais pior. Sim. Nossa. Eu tô fazendo aula de espanhol, gente, por isso. São ainda piores, mais pior. São ainda piores, tipo, em termos de cena. Dani, tá? Por supuesto. São ainda piores em termos de cena mais pesadas, assim. Eu falei, cara, Sim. achei incrível. Eu tava até de graça aí pra baixar pra quem é assinante Amazon Prime. Você baixou? Eu baixei, acho que deu uma olhada no inteiro lá, mas... Porque muda um pouquinho a história. Né? Eu gostei até pra... Adaptaram Achei bastante. até interessante que o fato de que eles não lançam tudo de uma vez, né? Eles vão lançando aos poucos. E aí dá tempo de você fomentar teorias, enfim. Eu gostei muito do formato. Né? Sim. Muito bem, boas dicas. Eu falei que sou uma pessoa generalista, dicas gerais de cada um. Bem, mas tem a ver, inclusive, com o tema, né? Mas é isso que o povo gosta, sabe? Multidisciplinares, dicas multidisciplinares. Mas se a gente vai falar só coisa de firma, de trabalho, também, poxa, o ser humano também vê uma Não, série aí, o ser humano também gosta do 8 horas de trabalho, 8 horas de lazer, ou ser mãe, né? E 8 horas pra dormir. Não dá pra fazer isso, mas... 8 horas pra dormir sendo mãe, não rola. Não dá. Mas assim, é bom a gente lembrar que o brasileiro quer o quê? Vacina, picanha e cerveja, né? Então... Exato. Picanha Pão, vai estar circo, vacina. ali no forno, na grelha. Eu sou a favor dessa ideia. Muito bem. Bom, acho que infelizmente, né, chegamos ao final de mais um bom episódio. Excelente episódio, diria eu. E Luísa, como sempre perguntamos, onde as pessoas podem nos achar para trocar uma ideia conosco? Bom, primeiro do podcast, né? Faz favor de seguir lá o @BotecoMKT. Sigam. Mandem mensagens. Mande um pombo correio. Marquem a gente nos comentários. Marque. Se você estiver tomando um neguinho, marca stories, a gente. Marca. Patrocina. Marcas, notem a gente. Marcas, marquem a gente também. Enfim. Marque. Ai, meu Deus, tá bom. E tem as nossas arrobas pessoais também. Isso, se alguém ainda quiser seguir a gente. Depois disso, se você ainda quiser seguir a gente, eu tô no @LuisaBWK, Luisa com S, como eu sempre falo. Eu estou no gconter, @gconter. Dani, você tá onde? Onde que as pessoas te acham? Na internet. As pessoas me acham no @Dani Stark. Qualquer coisa, em qualquer rede social, é @Dani Stark. Todos os Dani Stark, né, ao contrário do Game of Thrones ou Homem de Ferro, é como se soletra o Dani Stark. É com CK no final. Tudo bem? Bem. Eu sou do lado alemão da família. E todos os LinkedIn, Instagram é fechado, né? Porque a gente posta umas besteiras lá, mas Twitter, adoro, melhor rede social, @Dani Stark em tudo. Muito bem. Muito que bem. E é isso, galera. Então, novamente, muito obrigado pelo tempo de vocês, por aguentarem nossas piadas ruins e esperamos que dicas boas, né? Dicas boas, piadas ruins, e as piadas não vão melhorar, aceitem. Exato. Então esqueçam das piadas, mas ouçam pelas dicas e pelas A dica compensa. boas ideias. E os convidados? E os convidados, especialmente os convidados e convidadas, Convidades. Convidades. É isso. E é isso, então nos vemos na próxima. É Valeu, isso, galera. minha gente. Até mais. Beijo. Obrigada, gente. Victor Barranco on trombone. Sergeant Major Craig Frederick on the trumpet and the composition. The Army Blues. Walk that back.